Olá, amigos. 1º de maio de 2014, o cidadão de olho na segurança pública. O Ministério Público Federal requereu o indiciamento por homicídio triplamente qualificado de 6 indígenas da etnia Tenharim, lá do sul do Amazonas, que a investigação demonstrou terem chacinado 3 cidadãos do município de Humaitá. Lembram-se que eu mencionei esse caso aqui, que levou a uma revolta popular em Humaitá, até com o incêndio da sede da FUNAI, que é a grande agente das estrepolias indígenas no nosso Brasil. A investigação foi muito bem conduzida, os corpos foram localizados, foi provada a responsabilidade de 6 indígenas da etnia Tenharim, que agora então responderão ao processo e provavelmente irão à júri popular. Por que mataram esses homens? Um professor e dois trabalhadores do comércio lá de Humaitá, que apenas transitavam com um veículo deles, um Gol de cor preta, pela rodovia transamazônica, e tiveram o azar de passar pelo pedágio ilegal imposto pelos indígenas naquela região e tolerado pela Polícia Federal, tolerado pelas autoridades do estado do Amazonas, pelas autoridades federais. Foram chacinados ao atingir esse pedágio. E por quê? Porque um pajé teve um sonho. E no sonho desse pajé, através do sonho desse pajé, ele chegou à conclusão e divulgou lá, entre o agrupamento Tenharim, que os responsáveis pelo assassinato de um cacique, o cacique Ivan Tenharim, eram homens que ocupavam um automóvel preto. E o primeiro automóvel preto que apareceu na barreira, montado ilegalmente pelos indígenas, foi dessas pessoas, que não tinham nada a ver com homicídio algum, nem com crime algum. Mesmo porque a investigação policial demonstrou que o cacique Ivan Tenharim não foi assassinado. Ele morreu num acidente de motocicleta na rodovia transamazônica, a mesma rodovia em que foram chacinados esses 3 cidadãos de Humaitá. Mas o pajé sonhou. O pajé sonhou. E com base no sonho do pajé, chacinaram, esses indígenas chacinaram, na verdade com a conivência de toda a comunidade indígena lá. 3 cidadãos do município de Humaitá. Isso, o Conselho Indigenista Missionário, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não costuma enxergar. O CIMI enxerga muito as chamadas violências praticadas, segundo esse conselho, pelos pistoleiros a mando dos fazendeiros, os grandes proprietários rurais que massacrariam os trabalhadores pobres do Brasil e os indígenas também, na visão ideologicamente intoxicada do Conselho Indigenista Missionário. E vejam que agora a CNBB ia levar a Roma para a solenidade, para a missa de canonização do padre José de Anchieta, um outro figurão indígena, o cacique Babau Tupinambá, e ia levá-lo com a finalidade de utilizar indevidamente o ato religioso de canonização, a missa de canonização, para que o cacique Babau apresentasse ao Santo Padre documentos sobre as violações dos direitos indígenas no Brasil. Ou seja, a CNBB queria levar esse cacique Babau ao Vaticano para transformar o ato religioso de profunda importância de canonização do padre José de Anchieta num ato político. Político contaminado, nós sabemos muito bem por que posições. Acontece que o cacique Babau Tupinambá foi preso. Foi preso pela Polícia Federal. Porque da mesma forma como os tenharins que chacinaram os cidadãos de Humaitá, ele e outros indígenas são acusados e estão indiciados e com prisão preventiva decretada pela chacina de trabalhadores rurais no sul da Bahia, onde supostamente os grandes proprietários de terra prejudicam os interesses da etnia Tupinambá. Esse é um tipo de atividade
que procura explicar o ilustre bispo auxiliar de Brasília, Dom Leonardo Ulrich Steiner, numa nota oficial da CNBB, porque ele é o secretário-geral da CNBB, lamentando que não possa conduzir esse homem que não tem um mandado só de prisão por homicídio contra o trabalhador rural, não. Ele tem 4 mandados de prisão por assassinatos praticados lá no sul da Bahia. Como se não houvesse um outro Tupinambá que pudesse comparecer à cerimônia para marcar o fato de que o padre José de Anchieta viveu no seio da comunidade Tupinambá na época da fundação da cidade de São Paulo, mas sem querer transformar um ato religioso em ato político. E parece que não encontraram outro Tupinambá, só tinha esse Tupinambá, com 4 mandados de prisão por assassinato. Essas iniciativas só servem para pôr lenha na fogueira, só servem para prejudicar a ordem pública, só servem para piorar as condições de segurança pública, estabelecendo um aumento muito claro na intensidade dos conflitos que têm que ser resolvidos de maneira política e institucional. E quem patrocina isso é a CNBB, contra a segurança pública de que se ressente você, minha senhora, meu senhor, no Brasil todo. E o estado de São Paulo não é exceção, com o seu aumento brutal no número de roubos à mão armada. Lamentável. Mas parece que a preocupação com a segurança e com a ordem pública não é o forte dos nossos governantes e também não é o forte dos nossos prelados da CNBB. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.